Olá, queridos, juntos mais uma vez para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre grande terror prestes a acontecer. Eu quero ler com você o que se encontra em 1 Coríntios 4, versículo 9. São palavras do apóstolo Paulo. Diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. As palavras do apóstolo Paulo são muito fortes, não é verdade? De fato, ele fala de seu apostolado, ele fala das lutas e dos sofrimentos. Se pararmos para pensar um pouco no destino dos apóstolos ali, no primeiro século, todos sofreram uma morte, com exceção do apóstolo João, que, embora tenham tentado matá-lo num caldeirão de azeite fervendo, Deus o livrou, mas os demais foram martirizados de forma terrível. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. O apóstolo Paulo usa de uma metáfora aqui, mostrando o mundo como uma grande peça de teatro. Todos nós fazemos parte desse drama. Exatamente. Os personagens deste mundo, aqueles que são súditos rebeldes do Senhor, estes estão cada vez mais se unindo para os seus intentos egoístas e maléficos. De outra forma, o mundo, a massa não se une, a não ser para realmente se levantarem contra a verdade, se levantarem contra Deus, se levantarem contra os filhos de Deus. Quando nós paramos para analisar os apóstolos, realmente eles sofreram uma morte violenta, com exceção de João, que fora lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo, mas Deus o livrara. Porém, os demais, Paulo mesmo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo e tantos outros. Aqui está uma lição para nós. Nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas. E há um poder de baixo, o poder das trevas, que está ali trabalhando para formar um grande exército para se levantar novamente e perseguir o povo de Deus. Você sabe que o diabo ele vai atuar nos últimos dias como verdadeiramente uma peça teatral. E o diabo ele tem trabalhado assim. Há uma frase que diz que uma mentira falada muitas vezes, por final, as pessoas acabam aceitando esta mentira como se fosse verdade, de tanto está sendo martelada na cabeça das pessoas. E o diabo tem batido constantemente no engano, enganando com falsas verdades, com mentiras e mentiras. Ele está preparando o cenário para o seu último engano, para a sua última atuação, a sua grande atuação. O diabo vai imitar a volta de Jesus. É o que o apóstolo fala, que o próprio inimigo, ele se transfigura em anjo de luz. O diabo ele vai imitar a volta de Cristo, e esse engano será tão poderoso que a Bíblia diz, o próprio Senhor diz, que se possível ele enganaria até mesmo os eleitos, mas todos aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos serão enganados pelo maligno. Só existe uma maneira de escaparmos deste engano, é nós buscando a palavra de Deus,
palavra de Deus é o nosso escudo contra os enganos do diabo. O Senhor Jesus usou a palavra contra as tentações. Deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo vai imitar a volta de Cristo. E ele vai reunir seus súditos para se levantarem contra os filhos de Deus. O fogo da perseguição irá se levantar novamente. Embora Deus esteja permitindo que as forças do mal atuem, nós vemos as coisas acontecendo nesse mundo, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Eu costumo dizer que o inimigo ele atua como um cão na coleira, preso a uma corrente. Ele só vai até onde Deus permite. Mas a palavra de Deus tem que se cumprir. A Bíblia fala lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2, que haverá angústia, o qual nunca houve desde que há nação. Isso é para o tempo do fim. A angústia vai acontecer. O inimigo vai atuar com o seu engano, vai enganar muitas pessoas imitando a volta de Cristo. Irá levar os seus súditos a se levantarem contra a lei de Deus, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nesse momento, queridos, nós precisamos estar selados em Cristo, firmados no Senhor. Infelizmente, muitas pessoas estão como que dormindo. Elas não estão atentas ao tempo em que nós estamos vivendo. Jovens, rapazes e moças estão meio que sonolentos. Se eles pudessem entender o tempo solene que estamos vivendo, com grande mudança veríamos na vida destes que estão dormindo na casa de Deus, dormindo na obra de Deus. Precisam ser despertados, precisam acordar. Jesus está voltando e logo, logo o Senhor Jesus irá vir. Trará juízo sobre os rebeldes e impenitentes. A Bíblia diz que a ira de Deus será derramada sobre estes, sem mistura de misericórdia. Mas os salvos serão guardados pelo Senhor. Como diz o Salmo 91, nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará até a sua tenda. Que você, amigo, encontre refúgio no esconderijo do Altíssimo e descanse à sombra de sua onipotência. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Vamos orar. Pai querido, obrigado por este filho, por esta filha, conceda-lhes discernimento, que não sejam enganados no último engano do inimigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço e até a próxima.